Evangelho, domingo, solenidade de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade de Todos os Santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, o 31º domingo do tempo comum dá lugar à solenidade de Todos os Santos. A Conferência Episcopal Brasileira, ela tem o privilégio de poder propor aos fiéis do nosso país a transferência da solenidade de Todos os Santos do dia 1º de novembro para o domingo sucessivo. Isso, como já tivemos a oportunidade de falar, acontece para favorecer uma maior participação dos fiéis à solenidade proposta pela Igreja. Na Europa, a solenidade acontece no dia 1º de novembro, que também coincide com um feriado. Então, dia 1º de novembro é feriado civil. Isso facilita a permanência da solenidade naquele dia, sem causar uma interferência na vida dos fiéis. Como é feriado, todos têm uma maior disponibilidade para participar da Santa Missa. Mas no nosso Brasil não é feriado. O feriado ficou reservado ao dia 2, ao dia de finados, ao dia em que celebramos os fiéis defuntos. Em ambos os dias, tanto no dia 1º quanto no dia 2, nós celebramos a comunhão dos santos. Bendita a solenidade do Senhor, que nos dá a graça de celebrar em uma única festa todos os santos e santas de Deus. Hoje, o Evangelho que a liturgia nos reserva é o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus. São as bem-aventuranças anunciadas pelo Senhor. A carta magna da nossa fé cristã, as palavras que nortearam a vida de todos os santos e santas de Deus. Os nossos irmãos nos precederam nos céus, mas também caminharam antes de nós a peregrinação da fé. Foram peregrinos neste tempo. Caminharam sobre a regência do nome do Senhor e nos mostraram a estrada a ser percorrida. Em outras palavras, quando nós temos uma trilha, a quantidade de pessoas que passa por essa trilha vai calcando a terra e vai marcando o caminho. Nosso Senhor, que é caminho, verdade e vida, tendo sido perseguido pelos nossos irmãos que nos precederam, eles seguiram Jesus, caminho, verdade e vida, marcando para nós ao longo dos séculos o itinerário a ser percorrido, a estrada a ser percorrida. Como falamos que se sobre uma superfície se passa muitas vezes um polimento, essa superfície se torna sempre menos agressiva para quem caminha sobre ela. Se o caminho do Evangelho é feito por pedras pontiagudas,
ao passarem os santos e santas de Deus, essas pedras foram sendo boleadas. E, de fato, os nossos irmãos que nos precederam no céu incansavelmente intercedem por nós. Como já falamos em outras ocasiões, ao estarem diante do Senhor e ao compreenderem sem nenhuma imperfeição ou impedimento que seria próprio das limitações dessa vida por conta do pecado, podem agora ver a alegria e o anseio de amor do coração de Jesus pela salvação de cada alma, como podem os santos e santas de Deus permanecerem passivos diante dessa verdade. Santa Teresinha do Menino Jesus, já antes da morte, com grande clareza e profundidade, havia compreendido isso, e ela mesma disse que a sua alegria era ir para o céu, para poder interceder mais intensamente. Se aqui na terra, já como uma menina mimada, suplicava tanto ao Senhor, e em continuação, por aqueles que ele lhe confiava, no compromisso de rezar por eles, ela diz, no céu serei ainda mais. Ou seja, vou pedir ainda mais. Estarei aos pés dele com ainda maior intensidade. Porque vou estar lá e vou ficar o tempo inteiro pedindo. Se aqui eu já peço tanto, lá vou pedir mais ainda. Essa é a minha alegria, de poder passar o céu, o meu tempo no céu, realizando bem sobre a terra, suplicando as graças por todos aqueles que lhe pediram a intercessão e por todos aqueles que esperam pela intercessão dos céus. Oh, meu irmão e minha irmã, que grande alegria saber que aqueles irmãos que nos precederam desejam a nossa companhia e esperam por nós, suplicam por nós. Como é importante olharmos os nossos irmãos e irmãs e conhecermos de fato a história deles. O ato de devoção passa por esse conhecimento. Porque cada qual, ou seja, cada um dos santos, no tempo e no momento histórico em que viveram, enfrentaram dificuldades, desafios, passaram por problemas que eram característicos daquele momento e da vida dele em particular. Para nós serve muito perceber como eles buscaram responder a cada uma dessas provações, a cada um desses desafios, a cada uma dessas experiências e ver de que modo o Senhor e com que grandeza de amor e misericórdia o Senhor os iluminou, os conduziu, os defendeu, os sustentou, enfim, esteve por eles e permaneceu com eles, porque daí nasce também a nossa experiência de amor. Daí nasce também a renovação da nossa esperança, a declaração da nossa certeza. O Senhor está por nós, porque Ele está no meio de nós. Cada vez que celebramos a memória de um santo, com frequência vemos isso, né? Esses dias, ontem, para sermos mais exatos, falávamos de São Carlos Borromeu e falávamos sobre os desafios que ele passou na sua vida e como procurou enfrentá-los. Faltou dizer mais uma coisa. São Carlos Borromeu, mesmo com todas as exigências que eram próprias daquele tempo, nós falamos a respeito, né, das visitas pastorais, o que não era fácil. Se hoje um bispo fazer visita pastoral na sua diocese não é fácil, imagina no 1500 e bolinha, né? Era bem, e com uma peste, e detalhe, com a peste acontecendo. Ou com as consequências após a peste que ainda estão ali. Então, junto com a peste vem a miséria, vem a fome, né? Vem outras doenças, vem a perda de estabilidade, a agricultura fica perturbada, a economia local fica perturbada, né? Então pode aumentar a hostilidade ao próximo e os vínculos de fraternidade
por causa do medo de não ter para si, quanto mais fazer pelo outro. A gente sabe que tudo isso pode acontecer e vem a cavalo em situações desse tipo. O que torna tudo mais difícil, e São Carlos Borromeu estava ali. Mas uma coisa que ontem nós falamos, mas falamos de maneira muito rápida, porque olhamos, né, essa grande beleza da entrega de amor daquele que dá sempre o primeiro lugar ao próximo. Mas São Carlos Borromeu tinha um zelo muito grande por Jesus presente na Santa Eucaristia. E quando possível, passava um tempo prolongado na companhia do Senhor. Meditava cotidianamente a paixão de Jesus e, meditando a paixão do Senhor, ele encontrava a força necessária para seguir adiante, até nas situações mais difíceis. Isso a gente precisa saber. A gente se encanta, às vezes, com o testemunho dos santos, da grande coragem que eles tinham, mas a gente precisa conhecer a fonte da coragem desses homens. Onde eles iam beber essa água da coragem? Como é que era que eles adquiriam a coragem? É assim, meus irmãos. É com o rosário nas mãos, nós nos impressionamos com o dom extraordinário que o Senhor concedia a Padre Pio de conhecer a alma dos penitentes e a disposição interior que o penitente tinha, a contrição declarada ou não, para poder advertir ou mesmo exortar o penitente naquele momento a mudar de conduta e a não reservar para si, por conta do amor próprio, algum pecado ou alguma compreensão a mais do pecado que o Senhor tinha movido no coração deles, através da contrição, por vergonha do que tinha acontecido, para que o sacramento de fato cobrisse a inteira vida como graça de perdão do Senhor. Porque aqueles pecados que por vergonha não eram cometidos, mesmo que fossem recordados, mesmo que sobre eles tivesse a iluminação da contrição, né, e do reconhecimento pela falta, pesavam contra a alma do penitente, impedindo que ele pudesse recolher depois, por exemplo, todas as graças extraordinárias que são, além de perturbar a graça ordinária do sacramento, ainda impossibilita ele imediatamente de receber todas as graças extraordinárias. E o Senhor dava a São Padre Pio de Pietrautina a graça de compreender o que se passava no coração do penitente e de acusá-lo, né? Ou seja, de colocar diante dele para que ele pudesse reconhecer o próprio pecado e acusar aquilo que estava sendo apresentado pelo confessor. Mas a gente ignora que Padre Pio, durante todo o tempo que estava no confessionário, tinha o rosário nas mãos. Ele começava o seu dia renovando a sua consagração ao Imaculado Coração de Maria. Ele rezava todos os dias a sua consagração de amor e a sua entrega ao Sagrado Coração de Jesus. E passava o dia inteiro a ponto de rezar de 12 a 14 terços por dia. Aí a gente pensa, bom, que matemática é essa? Rapaz, eu não vou conseguir fazer isso tudo. O dom não vem pelos 14 terços, mas vem por um amor que se une à meditação da paixão do Senhor de maneira tão intensa e tão profunda que 14 terços passam e ele nem sente. Olha que maravilha! O quanto essa vida de interlocução com Jesus, esse diálogo íntimo com o Senhor, fazia parte do cotidiano de São Padre Pio, mas de uma forma tão intensa que, de fato, eram dois corações transpassados e unidos até as mais íntimas fibras. Essa união de amor, ela foi construída numa escolha livre de se entregar por Ele, pelo Senhor. Então a gente às vezes olha a vida do santo e se admira com o dom. E para naquela admiração e esquece que o substrato daquele dom, ou seja, a base que leva ao acontecimento daquele dom, é claro que sendo um dom é sempre uma graça que Deus concedeu. Mas existe
uma experiência de amor. Assim como quando Nossa Senhora disse à irmã Lúcia que Jacinta, e Francisco iriam em breve, mas que ela ficaria um pouco mais, 96 anos, tá bom, para fazer conhecida a devoção ao seu Imaculado Coração. Meu irmão e minha irmã, o quanto Lúcia, desde aquele dia, não amou o Imaculado Coração de Maria e não renovou a sua entrega total a esse Imaculado Coração. Daquele dia em diante, Lúcia orientou sua vida de uma tal forma ao amor pelo coração imaculado da Virgem Maria, que de fato, a promessa que a Virgem disse, se cumpriram, todas as promessas. O que ela profetizou sobre a vida de Lúcia se cumpriu. Mas daquele dia em diante, Lúcia a amou de uma forma sempre maior. E aqui está o segredo do testemunho dos santos. Cada dia que nós meditamos a palavra de Deus e encontramos o testemunho de um irmão, nós sempre procuramos focalizar essa experiência e compreender como aquela página do Evangelho de fato aconteceu na vida daquele nosso irmão e de que modo ele respondeu ao chamado do Senhor sobre aquela experiência que ele viveu, se tornando ele mesmo uma página viva do Evangelho. E isso vai acendendo em nós aquilo que São Bernardo, hoje na Liturgia das Horas, vai falar. O desejo de estar na companhia dos santos é o primeiro desejo que surge. São Bernardo escreve dizendo: quando eu me recordo da vida dos santos, sinto acender de mim um desejo veemente pelo céu. E aí ele fala, em primeiro lugar, o desejo que sua lembrança mais estimula e incita é o de gozarmos de sua tão amável companhia e merecermos estar ao lado deles no céu como comensais espirituais bem-aventurados no grupo dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires. E o segundo desejo, ele vai dizer depois, brota em nós pela comemoração dos santos. Nossa vida, tal como eles, também apareça a nós e nós juntamente com ele apareçamos na glória. Ou seja, o segundo desejo é que a nossa vida seja sempre mais parecida com a deles e que nós possamos nos unir com eles nessa vida em Cristo para estarmos na glória. Então são os dois desejos que vêm. Aquele que é o pensar o céu, desejar o céu. Você todo dia deseja o céu? Ah, meu irmão, essa é uma coisa que deve estar presente em nós. São Filipe Neri dizia, eu prefiro paraíso, eu escolho paraíso, para mim eu escolho paraíso. E essa frase que se torna um bordão pastoral de São Filipe Neri, eu prefiro o paraíso, surgiu numa instrução às crianças entre preferir as coisas desse tempo ou preferir as coisas do céu. Eu prefiro as coisas do céu, eu prefiro o paraíso. A minha escolha nessa vida é por tudo aquilo que me leve ao paraíso. Reconhecer e recordar isso todos os dias da nossa vida, pensar o céu, desejar o céu todos os dias da nossa vida, eis aqui uma meta importante para nós crescermos interiormente. Então, esse é o primeiro desejo da qual fala, por exemplo, São Bernardo, que nos espera. Um desejo que sempre esteve presente no coração dos santos. Vai perguntar isso para a Madre Teresa. Ela desejava todos os dias o céu e dizia que o caminho que nos leva para lá é o caminho da caridade. Quando o Senhor faz a revelação a Santa Faustina do que seria a vida dela após a morte, ela deseja ainda mais anunciar e fazer conhecida a misericórdia do Senhor. Quando Santa Margarida Maria recebeu
a revelação do Sagrado Coração de Jesus, como ela desejou ser transpassada pelo amor que fere o coração de Jesus. E nisso ela desejava todos os dias a companhia do celeste esposo. Olha que maravilha! E nós desejamos todo dia o céu como? Como desejamos? Primeiro desejamos, depois como desejamos, com qual intensidade, olhando para qual testemunho. E todos os dias quase nós temos o testemunho de um irmão nosso que nos ajuda a pensar e a desejar o céu. E o segundo consiste em seguir, unir a nossa vida. E olha que grande tesouro. Todos os dias meditamos a palavra de Deus e nos unimos uns aos outros na comunhão não apenas do mesmo propósito, mas da súplica pelo mesmo Espírito, do seguimento do mesmo testemunho, do desejo pelas mesmas virtudes e do compromisso em unir-se ao mesmo coração. Cada um, obviamente, da realidade que lhe é própria, do coração que é seu, se move nessa direção. E nisso existe uma diversidade, uma realidade pessoal. Mas todos nós nos orientamos à comunhão do mesmo coração, a estarmos juntos ao mesmo Senhor, na mesma igreja, a sermos um só em Cristo. Oh, meu irmão e minha irmã, que esses dois desejos nos acompanhem. O desejo de estar no céu e pensar todos os dias o que me serve hoje para estar mais próximo do céu. E o segundo, o que me falta para hoje para eu estar mais unido ao meu Senhor e aos meus irmãos, na mesma comunhão, no mesmo Espírito, na mesma unção. Que o bom Deus, pela intercessão dos santos e da Beatíssima Virgem Maria, nos ilumine, nos conduza e, sobretudo, nos sustente nesses santos propósitos, a fim de que possamos entregar completamente a nossa vida em suas mãos e possamos participar todos juntos das alegrias do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, Senhora do mundo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.